você que está aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber em primeira mão tudo que for publicado por aqui. E hoje eu tenho dois convidados aqui bastante especiais. É a Tânia Magalhães e o Nelson Silveira. Os dois são hoje executivos do mercado de comunicação, mas eles atuaram como executivos também no mercado de comunicação em várias empresas grandes. Eu vou pedir para que cada um deles se posicione na sua trajetória profissional, que vocês vão ver que a coisa aqui está pesada hoje, pesada para o bom sentido, é óbvio, né? Tudo bem, Tânia? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Igualmente. Tudo bem, Nelson? Você também? Tudo bem, Guido. Prazer estar aqui com você e obrigado também pelo convite. Obrigado pela agenda de vocês. E eu vou começar pela Tânia. Tânia, por onde você já andou nesse mundão aqui? Eu lembro que você me fez um convite para ir para o Havaí, para o lançamento da Oracle de CRM em 98, se eu não me engano. Você lembra disso? Tem tempo, né, Guido? Pois é. Então, eu vou contar aqui rapidamente. Eu sou formada em jornalismo e publicidade pela PUC e comecei na imprensa. Então, passei por várias publicações e depois fui para o mundo corporativo. Mas também tive uma passagem pela consultoria. Montei no Brasil a Hill Knowlton, né? A Hill Knowlton, a Hill Knowlton. Foram alguns anos aí atendendo vários segmentos, entre eles tecnologia e telecom. E depois eu fui convidada para ser diretora de comunicação da AT&T Latin America. Então foi um período aí. Logo em seguida, fui convidada pela Oracle para montar a comunicação da Oracle no Brasil. Eu lembro. Logo depois, eu passei para a América Latina, então cuidei da comunicação da Oracle em toda a região. Foram alguns bons anos, Sim, 10 anos. Lembro disso. E depois a mudança veio, fui para o PayPal, uma fintech, né? E fiquei também aí quase 10 anos no PayPal, cuidando da comunicação também de toda a América Latina e comunicação interna, externa, toda a parte de governo também, de gerenciamento de crises. Então, um executivo de comunicação, ele cuida de muitas frentes aí, né? E frentes que são importantíssimas hoje, no mundo de hoje, que é um mundo de policrises e no mundo em que a gestão de reputação é tão importante. A gente vai falar bastante disso aqui, inclusive. Nelson, eu te conheci na GM, né? Você ficou quanto tempo lá na GM? 22 anos. 22 anos, 22. Pois é. E antes da GM? Bom, Guido, eu sou, na verdade, um antropólogo que trocou a carreira acadêmica. Troquei a carreira acadêmica pelo jornalismo e depois pela comunicação, né? Sim. Eu me formei em Ciências Sociais e depois fiz mestrado em Antropologia e tive a oportunidade de me tornar jornalista quando a Folha criou o projeto dos regionais, lá no início dos anos 90. Tá. Eu fui contratado pela Folha e aí fiquei 11 anos trabalhando em redação, na Folha, depois no Jornal do Brasil. Sim. E do Jornal do Brasil, acabei, como repórter especial de economia, acabei cobrindo aquele momento do novo regime automotivo brasileiro, lembro disso, né, que foi aprovado em 96 e implementado em 97. E aí cobri naquele período a gestão do Zé Carlos Pinheiro Neto como presidente da Anfávia. Sim. E quando terminou esse período dele na Anfávia, ele me convidou para ser assessor dele na GM. Aí eu fui para a GM como gerente de produto, depois assumi a área corporativa também. Sim. Fui para a Europa, fiquei 4 anos na Europa, tive uma experiência fantástica lá na Europa e depois voltei e mais para frente acabei assumindo a direção de comunicação da GM e fiquei na GM até 1 ano e meio atrás, até meados de 2023, quando decidi sair e me aventurar pelo mundo da consultoria, do mundo de agência. Então, por falar nisso, hoje em dia, o que mais tem, a gente brinca, né, em jornalismo, é assessoria de imprensa, né? E esse termo assessoria de imprensa, ao meu ver, ele está um pouco desgastado, porque você não faz mais assessoria de imprensa. Não sei qual é que é a opinião de vocês, mas o termo assessoria de imprensa ficou um pouco
antigo e não espelha mais a real função da ponte entre empresa e mercado. Isso. Né? Como é que você vê isso, Tânia? Não, sem dúvida. E a gente tem que pensar que o mundo passou por uma transformação digital, né, Guido? E a gente fala muito na PR Hub que a gente vive hoje um cenário de policrise. São várias crises ocorrendo ao mesmo tempo e que se retroalimentam. Então, por isso, a gente sempre fala de gestão de reputação, né? Então, assessoria de imprensa, existem várias assessorias de imprensa, boas assessorias de imprensa, mas hoje a gente tem que pensar na questão da comunicação integrada, do mapeamento de stakeholders. Então, a questão é muito mais profunda, né? Então, a PR Hub veio com uma proposta de consultoria de comunicação, né, para fazer essa gestão de reputação e com serviços que vão desde a comunicação 360, que passa pelo mapeamento de stakeholders, né, que é fundamental para você ter uma estratégia assertiva, né? A gestão de reputação, a questão toda da preparação para um cenário mais turbulento, com planos de contingência. A gente também faz a questão do thought leadership, que é importantíssimo, claro, né? Quer dizer, é a preparação do porta-voz. Antigamente a gente falava de media training, né? A gente diz que media training é coisa do passado. Hoje a gente tem um produto que se chama executive training. E o que é o executive training? É treinar o executivo para ele estar preparado e se comunicar com clareza, com transparência e assertividade frente a todos os públicos, a todos os stakeholders. Não é só a imprensa. Você tem as redes sociais, você tem o funcionário, você tem o cliente, o fornecedor. Então, essa preparação do executivo, ela é fundamental hoje, né, nesse cenário de transformação digital, em que ele tem que conhecer quem é o stakeholder dele. Claro. Né? Não são só os óbvios, né? Quais são os stakeholders que, de fato, impactam aquele negócio? Pois é, Nelson, tua visão vai por aí também, senão você não seria sócio da Tânia, né? Certamente. Eu digo que a nossa união Mas você deve ter a tua visão, né? É isso que eu quero saber. Sim, com certeza. Mas eu digo que a nossa união ou reunião foi um alinhamento de astros, porque a gente tem uma visão muito próxima do que é comunicação e de como se deve fazer comunicação hoje. E só construindo um pouquinho em cima do que a Tânia já falou, quer dizer, nesse mundo de policrise, nesse cenário tão conturbado que a gente vive, o impacto das mudanças climáticas, toda a transformação que está acontecendo em termos de tendências de consumo, né? O consumidor olhando e buscando coisas diferentes do que existia antes, isso está provocando uma espécie de grande disrupção no mundo dos negócios. Então, todos os negócios, de um modo geral, estão tendo que ser reestruturados, né, para se adequar a essa nova realidade. Né? Então, quer dizer, cada vez mais as lideranças empresariais, né, os líderes de organizações precisam de vozes experientes que possam ajudá-los no planejamento estratégico, na gestão de reputação. Então, a gente costuma dizer que a diferença da PR Hub para uma agência de comunicação tradicional é que nós somos uma consultoria de comunicação estratégica. Né? Então, o nosso trabalho é assessorar e orientar as lideranças, né, o C-Level, a tomar as melhores decisões, a fazer o planejamento estratégico, a olhar os riscos, né, e entender como os projetos e as iniciativas, ações da organização podem impactar a sua reputação e, com isso, trabalhar não só para proteger, mas construir a reputação e com isso, ganhar a confiança, né, ganhar credibilidade necessária para que a marca possa ganhar aquilo que a gente chama de resiliência e capacidade de enfrentar crises no mercado. Sim. A gente está cansado de ver aqui no Brasil a parte governamental, né? Um executivo do governo, não vamos citar nome, qualquer executivo do governo fala alguma coisa, o dólar dispara. Né? No mercado corporativo, pode-se dizer que acontece a mesma coisa. Um personagem importante de um determinado setor fala uma batatada qualquer que vai influenciar aquele mercado e os negócios dele, né? Sem dúvida. Isso acontece o tempo todo, não é, Guido? A gente vê isso acontecer o tempo todo, porque hoje você não tem mais só a mídia tradicional, tem, você tem o poder das redes sociais para o bem e para o mal, né? Então, as redes sociais, as plataformas digitais, elas trouxeram desafios e oportunidades. Então,
preparação de um porta-voz é essencial. Ela tem que estar totalmente ancorada na missão, nos valores da empresa, né? Então, é fundamental que esse porta-voz ele seja preparado para enfrentar aí todos os tipos de perguntas, de desafios, de cenários. Tem muita pegadinha hoje, né? Tem muita pegadinha, sim. É impressionante. Sempre teve, né? Sempre teve, mas... O jornalista está sempre em busca do furo. Não, sempre teve, mas hoje em dia parece que tudo virou uma pegadinha. Quer dizer, quando você está numa coletiva de imprensa, eu acho que o papel do executivo, ele deve... Cada resposta que ele vai ter que dar, vai ter que pensar 200 vezes, né? Porque... Mas é importante que ele se posicione. O mundo espera isso dele. Sim. Os stakeholders esperam que ele se posicione, né? Num mundo tão polarizado como a gente tem hoje, há de se ser muito cuidadoso, mas a empresa tem que liderar a narrativa, porque senão outros vão liderar a narrativa por ela. Né? E como é que fica hoje, Nelson? Como é que você está sentindo a visão dos executivos? Eles têm essa percepção ou precisa ainda pegar na mão dele e falar, escuta, meu filho, era assim, agora é assim? Eu tenho mixed feelings em relação a isso, o Guido. Agora, o que eu posso dizer é que nós vivemos agora nos últimos anos, isso foi alavancado um pouco com a pandemia, a era do CEO egocêntrico. Né? Exatamente. Então, os CEOs cada vez mais querem aparecer e isso acaba gerando riscos adicionais para o negócio, porque no afã de querer aparecer, de querer fazer aquele marketing pessoal e construir digamos, uma imagem diante do mercado, os executivos acabam cometendo erros, às vezes erros brutais. Você tem alguns casos, eu posso citar 2 exemplos recentes. O caso do CEO, do Carrefour. Sim. O CEO global do Carrefour, lá na França, para se alinhar aos interesses dos agricultores franceses, fez um pronunciamento lá recentemente, né, dizendo que ia deixar de comprar a carne do Brasil, mas deu uma justificativa que foi uma justificativa totalmente fora de sentido, que ele disse que deixaria de comprar porque a carne brasileira não teria a qualidade necessária para ser vendida na Europa, né? Então, veja, a gente se lembra da crise que isso gerou, né? Quer dizer, teve uma reação imediata, né? Que foi desencadeada e que viralizou, né? Para usar o termo das redes sociais, com todas as reações que teve, inclusive reação de governo, teve uma crise diplomática embutida no... Quer dizer, gerou uma policrise, né? Essa fala dele. E ele acabou tendo que pedir desculpas e reconsiderar, enfim. Houve um boicote aos supermercados aqui no Brasil. Então, quer dizer... E o Brasil é 48% do faturamento global do Carrefour. Né? Então, você veja, ele não combinou o jogo com os russos, né? Como se costumava dizer no passado. Ele fez essa declaração sem conversar com o Conselho de Administração. Então, acabou sendo repreendido, né, pelo Conselho de Administração, criou uma situação muito difícil para a empresa. Outro caso que é bem interessante, que a gente teve recentemente, foi da executiva do Nubank, a Cristina Junqueira, que é uma figura... fantástica, ela tem uma capacidade carismática, ela tem uma capacidade de comunicação fantástica, ela é muito bem preparada e numa entrevista que ela estava dando para o Roda Viva, né, no ano passado, e aliás uma entrevista muito boa, por sinal, ela deu uma pequena escorregadela, né, quando ela estava falando sobre políticas afirmativas, diversidade, inclusão, esse tipo de coisa, ela, ao falar de como eles faziam os processos de contratação e seleção de profissionais, ela falou a palavra no meio da frase não podemos nivelar por baixo. Isso acabou gerando uma crise enorme também. Aquilo viralizou também e ela teve que depois... o banco se retratou imediatamente. O banco foi muito rápido, né? Muito proativo em se retratar. Isso criou uma situação muito desconfortável, muito constrangedora. E veja, mesmo executivos com grande capacidade, com grande talento e com grande perspicácia e preparados, né, para comunicar, mesmo esses executivos acabam derrapando às vezes e cometendo gafes como essa. Porque errar é humano, né? Lógico, então, né? E por isso é tão importante você ter uma equipe de comunicação que te ajude a navegar por esse período tão mais complexo que a gente está vivendo hoje, né, Guido? Eu queria entrar por aí. Quer dizer, existe um plano de contingência corporativo para minimizar ou até para
blindar quanto a isso? Com certeza. As empresas têm isso hoje? Ainda não têm? Estão procurando? Como é que é? Olha, Guido, eu faço planos de contingência há muitos anos, né? Desde que eu comecei aí nesse mundo de comunicação corporativa. E eles são imprescindíveis, né? Ainda mais, como eu estava dizendo, no cenário que a gente tem hoje. Mas não são todas as empresas que têm, as multinacionais, elas costumam estar mais adiantadas e elas têm planos de contingência globais que funcionam muito bem, mas não são todas as empresas. Então, a gente vive isso hoje na PR Hub. Acho que as grandes corporações têm isso. Não são. Infelizmente, as grandes corporações também, muitas ainda não têm um plano de contingência que realmente seja efetivo e que esteja funcionando e que esteja up to date. Então, recentemente mesmo, nós conversamos com um prospect e montamos uma proposta para ele com plano de contingência, com análise de cenário, com gerenciamento de temas sensíveis e ele se deu conta de que essa área está pulverizada dentro da instituição. Então, várias equipes, cada uma delas tem um pedaço dessa questão da comunicação de crise, né? Porque você não tem uma pessoa que veja o cenário de uma forma completa, né? Sim. Porque você tem que ter um comitê de crise, né? Você tem que já ter mapeado. O mapeamento de riscos é imprescindível. Um mapeamento de riscos com a questão da comunicação para cada um dos temas sensíveis que podem ocorrer. E hoje a gente sabe, não é, Guido? Não é que se vai ocorrer... será que vai ocorrer? Um dia vai ocorrer? Vai ocorrer. Vai ocorrer. Né? A questão hoje é essa. Ataque cibernético, por exemplo. Né? Então, eu ia te perguntar isso agora. Quer dizer, teve um ataque ransomware, por exemplo, numa empresa. Uhum. Além do estrago financeiro, você tem estrago de imagem, né? Que é tão devastador quanto parar o faturamento de uma empresa grande, né? Qual é que é o posicionamento, vamos supor, nas primeiras 24 horas? O que tem que ser feito nas primeiras 24 horas? Quer dizer, porque aí você para tudo, vai para uma sala de crise e aí como é que fica? Quer dizer, é muito complicado, né? É crucial. As primeiras 24 horas é o momento chave numa questão de crise. Então, você tem que, de fato, ter um comitê formado, entender aquela situação. Então, o que está acontecendo, o que nós sabemos até agora sobre a situação. A comunicação ela tem que ser clara, transparente e rápida, né? E a empresa deve se posicionar frente a todos os seus stakeholders, né? Não esquecendo que os funcionários devem ser os primeiros a ter informação sobre a questão, porque eles vão funcionar como embaixadores da empresa. E uma coisa muito importante, né, para que as empresas tenham isso em mente, quer dizer, a empresa que se relacionou bem com seus stakeholders, que teve uma atuação ética, que tem um diálogo aberto com todos os canais, ela vai ter o benefício da dúvida num momento crítico, né? E isso é fundamental para se navegar com mais tranquilidade no momento de crise. Você falou a palavra blindar. A gente não pode garantir que você vai blindar. Não. Não, mas é uma palavra que é muito usada. Mas é muito usada, né? Mas você, se você faz a construção, se você tem uma boa gestão de reputação, você com certeza, a empresa com certeza vai passar com mais tranquilidade por momentos turbulentos, não é, Nelson? Não, certamente. E acrescentando a isso, o que acontece? Muitas empresas têm planos de contingência, mas não têm a comunicação no core do negócio. E nesse mundo em que a gente vive hoje, mais que nunca, a comunicação tem que estar no core do negócio. Então, o comunicador, o relações públicas, o líder de comunicação, ele tem que estar presente no momento em que são discutidos os projetos estratégicos, o planejamento estratégico do negócio. E o que acontece? Muitas vezes isso não acontece, né? O comunicador não está lá no comitê executivo da empresa, não está na discussão do planejamento estratégico. E aí ele é chamado só quando a crise já está colocada. Aí já ele vai tentar salvar
aquilo que já está comprometido, né? Ele vai tentar resgatar, fazer um trabalho de resgate da reputação. Mas veja, o movimento correto seria ter a comunicação no planejamento estratégico, né? Fazendo análise de riscos, mas entendendo quais são os impactos reputacionais dos vários riscos que o negócio enfrenta. Então, assim, o que falta muito hoje nas organizações é realmente ter a comunicação no core do negócio e no planejamento estratégico, né, para que você possa antecipar crises, né? Não, é claro que as crises podem acontecer e você tem que agir, mas se você consegue planejar melhor e fazer uma análise mais objetiva e mais eficiente de riscos, incluindo riscos reputacionais, você vai conseguir antecipar muitas das crises e evitar que elas aconteçam. E se você tem um mapeamento de stakeholder bem feito e um monitoramento também. Então, hoje a PR Hub, por que o Hub? Porque nós temos vários parceiros, sim, né? Sim. Entre eles a Ipsos, eu e Nelson fazemos parte do Ipsos Reputation Council há 5, 6 anos, né, Nelson? Então, a Ipsos é um parceiro nosso de negócios, né? Trabalha conosco nessa frente de reputação e nessa questão de análise de cenários, né? Justamente para que a gente possa ter no radar uma possível crise se formando, né? Sim. Tem mais um sócio, né? Sim. É o Marcos, se eu não me engano. Marcos Barros Pinto. Isso. Qual que é a área dele? Por onde que ele andou já? Já que ele não está aqui, que ele não pôde vir porque ele mora no Rio de Janeiro, né? Você me permite, eu acho que o Nelson pode falar. O Marcos, eu chamo ele de Marquinhos, porque a gente tem uma amizade longa. O Marquinhos foi meu colega e chefe do Jornal do Brasil. Ele foi editor-chefe do Jornal do Brasil, trabalhou no grupo. Teve uma longa carreira jornalística, Globo, Jornal do Brasil, várias mídias importantes. E quando ele trocou o jornalismo pela comunicação, ele também passou por várias organizações. Ele passou pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ele passou pela Gol Transportes Aéreos, né? Companhia de aviação. Agora, mais recentemente, ele ficou 10 anos na Neoenergia, né? Tem uma experiência enorme no setor de energia. Então, assim, eu costumo dizer que nós temos um alinhamento, a nossa reunião é um alinhamento de astros, porque a gente tem um alinhamento muito grande da forma, da visão que a gente tem de mundo, de comunicação, e, ao mesmo tempo, os três têm experiências muito extensas e complementares, né? Então, eu na indústria da mobilidade, a Tânia na área de tecnologia, fintechs, enfim. E o Marquinhos em toda essa questão de energia, de aviação e de indústria de um modo geral, né? Então, a gente se complementa, né? E os três têm, enfim, essa capacidade de fazer leitura de cenário, com toda a experiência que a gente tem, e essa capacidade de fazer planejamento estratégico com consistência, com qualidade, né? Entendi. Eu quis chamar ele para a mesa aqui porque eu sei que ele também faz parte, né? Então, vocês dois, estão só os dois falando. Falei, bom, deixa eu chamar ele para a mesa aqui também. O Marcos é o nosso sócio que fica no Rio. Eu sou carioca também, mas moro aqui em São Paulo. E o Marcos, ele fica no Rio e atende clientes que são baseados e como é que vocês na cidade. Se juntaram? Quem teve a ideia de chamar? Quem chamou primeiro quem? Como o Nelson falou, né, a questão dos astros, né? Bom, a gente se conhece há muito tempo no mercado, né? Do Ipsos Reputation Council, como eu te falei. E a gente tinha essa vontade de ter uma consultoria já tem algum tempo. Né? Eu e Nelson também somos conselheiros administrativos pelo IBGC. Eu estou na comissão de riscos corporativos do IBGC. O Nelson também tem uma atuação forte no IBGC. Então, era mais um fórum em que a gente se encontrava. Então, foi muito natural, né? Assim, era uma vontade e o momento chegou para nós três. Foi curioso, assim, a gente se encontrou casualmente, mas
já estávamos a gente sim. estava construindo uma ideia muito parecida, né? Então, assim, eu tinha saído da GM em julho de 2023, né? Tive, como parte do meu planejamento de saída, eu tive um serviço de outplacement da Lee Harrison, da Sim. LHH. Aí fiz a trilha de consultoria, né? Eu queria montar uma consultoria e acabei fazendo todo um planejamento. Aproveitei esses meses que eu tive de consultoria da LHH para montar uma estrutura do que eu imaginava que seria essa consultoria, né? E quando eu encontro a Tânia, eu estava terminando esse projeto e a Tânia me fala, poxa, mas eu estou pensando a mesma coisa, né? Falei, pô, vamos ver se a gente consegue, né, se entender. E logo na sequência, 2, 3 semanas depois, teve o Prêmio Aberge, né? Sim. Prêmio Aberge de Comunicação. Foi em dezembro de 2023 e eu encontro o Marcos, que eu conto essa história para ele, né? Falando, olha, encontrei com Tânia, nós estamos pensando em criar alguma coisa, tipo um hub de comunicação. A gente não tinha o nome ainda, né? A ideia era criar um hub de comunicação reunindo pessoas experientes, com conhecimento amplo de mercado, para criar uma agência, uma consultoria estratégica. Ele falou, puxa, tô negociando minha saída da energia, quero entrar com vocês. Que bacana. Né? Então foi assim, por isso que eu digo que foi um alinhamento de astros. A gente se encontrou casualmente, mas os três estavam pensando algo que era muito, muito próximo, né? Sim. E a gente acabou falando, então vamos aí, entramos, passou Natal, Ano Novo, entramos 2024, começamos a conversar, falamos, vamos construir esse projeto. Foi o que a gente fez. Vamos entrar agora num assunto mais de negócio, né? Quer dizer, que a gente falou bastante de crise, gerenciamento e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, como é que andam as verbas para comunicação nas empresas? Olha, esse é um cenário complexo, né? A gente comentava antes desse contexto de policrise que a gente está vivendo, da disrupção no mercado, da necessidade de todo mundo estar tendo que reestruturar o modelo de negócio. Uma coisa, o board tem a real percepção da importância de uma comunicação corporativa dentro das empresas? Ou ele, quando se apresenta um orçamento, eles falam, pô... Nem sempre. Nem sempre. E assim, o pior é que nós estamos vivendo uma situação de muita contingência. Quer dizer, como as empresas... Eu estou falando de todos os setores. Tá? Qualquer setor. Todo mundo está tendo que reestruturar modelo de negócio. Então, o que acontece? Está todo mundo muito preocupado em como vai fechar as contas no final do dia. Exatamente. Então, assim, os budgets estão sendo cada vez mais comprimidos, né? E existe um movimento, que é um movimento perigoso, de concentração dos investimentos de comunicação em produto e marca. Quer dizer, o que nós vamos gastar para fazer publicidade para vender. Sim. Né? E cada vez, principalmente nos últimos 2, 3 anos, cada vez menos as organizações estão investindo em reputação, em construção de reputação, em comunicação corporativa propriamente dita. Isso é um perigo. Um perigo porque essa conta vai chegar. Né? Porque nós estamos gastando muito para vender nosso produto, para conquistar o consumidor e vender a nossa marca e o nosso produto, e estamos esquecendo de gerir a nossa reputação, né? De continuar não só preservando, mas trabalhando, continuar conquistando a confiança do consumidor. E o consumidor mudou, né? O consumidor hoje está enxergando o mundo de outra maneira. E aí eu queria colocar um ponto que eu tenho falado muito nas minhas palestras nos últimos anos, que é: nós saímos da era do storytelling e entramos na era do story doing. Por quê? Porque hoje não basta mais você contar uma boa história. Não. Essa história ela tem que ser genuína, autêntica. Ela tem que refletir os valores da organização. A Tânia até comentou algo nesse sentido agora há pouco. E mais do que nunca, as organizações têm que praticar o story doing, quer dizer, elas têm que fazer... Tem uma expressão em inglês que chama walk the talk. Né? Não adianta você vir com um discurso vazio, com greenwashing ou o que quer que seja. Né? O teu discurso ele tem que ser autêntico e refletir os valores da tua marca e da tua organização. Porque se não for assim, você não consegue se conectar com o consumidor e engajar o consumidor na tua jornada. Então, com isso, você vai ter dificuldade de operar. Vai chegar um momento que seu negócio não vai mais ser sustentável. Pois é. E a inteligência artificial, como é que entra nisso tudo? Porque se está tendo muita pegadinha com inteligência artificial e o povão cai, né?
Não tem como, cara. Quer dizer, como é que vocês estão vendo isso? A inteligência artificial, a gente... Você tem dois lados. Sempre existem vários lados da inteligência artificial. No dia a dia da comunicação, ela nos ajuda demais na questão do monitoramento de cenários, né? Na prevenção de crises. Então, esse é um lado muito positivo da inteligência artificial. Mas, de fato, a inteligência artificial vai ocupar alguns espaços aí mais táticos, vamos dizer assim, né? Mas você vai ter... A estratégia, ela sempre vai existir e ela é fundamental. E isso é uma coisa que a inteligência artificial, num cenário de crise, por exemplo, né, em tempo real, o profissional, o humano, ele é insubstituível, né? Não, e só um detalhe disso, quer dizer, a tecnologia em si, você não pode fazer julgamento de valor, ela não é boa ou má. Não. É a forma como você usa a tecnologia, né? E, claro, infelizmente, você tem muita gente usando a tecnologia para enganar as pessoas, né? Então, você tem, por exemplo... A questão das fake news. A questão das fake news. Fake news existia 200, 300 anos atrás. Eu brinco dizendo que as inventoras das fake news eram aquelas senhorinhas que ficavam na praça... Na janela. Na janela. Praça, ali, fulano de tal, faz não sei o quê, fulano de tal. A diferença é que agora, com as redes sociais, né? você massifica. Você consegue transformar uma fake news em minutos, às vezes em 1, 2 horas, uma fake news ganha uma dimensão estratosférica. O TikTok, agora ele teve que tirar aquele vídeo que o Haddad falava do imposto, que falava que ia taxar mesmo, que ia não sei o quê. Não era o Haddad que estava falando ali, né? Com a voz dele, com a expressão dele, uma coisa impressionante, exatamente, né? Uma coisa impressionante. Quer dizer, isso no mundo corporativo também uma hora vai chegar, né? Já chegou, né? Já chegou, mas se viralizar, por exemplo, alguma coisa que um executivo não falou e botar na boca dele é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. E o problema é quando ele fala, né? Então não. coloca. Ele fala... essa é uma questão que a gente viu recentemente também, né? Usar os influenciadores, né? Nas redes sociais, né? É um negócio que tem que ser muito bem feito. Você tem que olhar, você tem que ter uma comunicação integrada e, de novo, ter o mapeamento dos seus stakeholders. Então, a gente viu recentemente um banco contratou 3 influenciadoras e elas fizeram a proposta de um dia sem carne, né? E isso foi terrível, porque um dos principais, o segmento do agronegócio é um segmento importantíssimo para esse banco. Então, você teve uma crise generalizada no Brasil inteiro, na frente de todas as agências do banco. Então, mais uma vez, mapeamento de stakeholders, gestão de reputação, uma equipe de profissionais que, de fato, entendem de comunicação. Aí a gente se pergunta, né? Esse banco tem uma diretoria, um diretor de comunicação? Pois é. Desculpa, só acrescentar uma coisa. E monitoramento 24/7. No mundo digital, exatamente, você tem que ter monitoramento 24/7. Porque quando você tem esse monitoramento, você consegue enxergar uma possível crise antes mesmo dela acontecer. Exato. Então, por exemplo, você pode ter fakes, né? Perfis fakes e coisas do gênero, trazendo notícias falsas, ou, eventualmente, agora com a inteligência artificial, você pode até simular alguém falando aquilo que não... Mas não falou, por isso que você tem que ter monitoramento 24/7, porque se você identificar que isso está acontecendo, você tem que imediatamente tomar uma ação, reagir muito rápido. Porque antes que isso viralize e se torne uma crise, aquele rolo compressor que te atropela. Agora, para finalizar, que a gente tem um tempo aqui, e tem mão de obra para fazer um projetão desse tamanho assim? Quer dizer, tem cabeça pensante para desenvolver um projeto grande assim? Como é que está isso no mercado? Nós temos, né? A gente é um hub, a PR Hub é um hub de talentos. Sim. E então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Recentemente a gente fez uma proposta, o cliente queria uma estratégia de marketing. Então nós fomos buscar um parceiro de marketing para fazer esse trabalho junto conosco. Um outro cliente precisa de um trabalho grande em redes sociais. Então a gente vai buscar um profissional que trabalha com a gente nessa frente. Então existem muitos profissionais
profissionais. E é interessante notar também, né, Guido, que todo mundo já viu acontecer depois da pandemia, uma juniorização muito grande no mercado. Sim, né? sim. Então, muitos profissionais com muita experiência, como nós, por exemplo, estão nas consultorias hoje, né? Têm as suas consultorias. Então, nós na PR Hub, essa é uma frente do nosso trabalho, justamente, ter um relacionamento com todos esses talentos que estão no mercado para ter entregar para o cliente uma proposta ágil e exatamente naquilo que ele precisa. Entendi. Eu falei que era a última, mas não é não. Só posso fazer um comentário? Tá. E veja, o nome a nossa marca é PR Hub, mas o nosso nome completo é PR Hub Comunicação 360 Graus. Isso. Esse conceito de comunicação 360 graus surgiu no bojo da transformação digital e tem cada vez mais sido comentado agora mais recentemente, nos últimos anos. Mas o fato é que ele é muito pouco praticado. Sim. Tanto pelas empresas quanto pelas agências que atuam no mercado. Foi aí que nós encontramos um nicho de atuação que permitisse com que a gente tivesse um diferencial. Quer dizer, o nosso principal diferencial de atuação no mercado é trabalhar e construir um planejamento estratégico 360 graus que faça leitura de risco, mapeamento de stakeholders e um plano de comunicação que conecte a marca, a organização, a todos os stakeholders numa estratégia multicanal, ou seja, cada stakeholder ele vive a sua jornada de busca de informação. Sim. Né? Então, hoje, isso é muito disperso. Então, você tem que fazer um plano que encontre o stakeholder na sua jornada. Onde é que ele está indo buscar informação? Entendi. Então, você tem que comunicar naquele canal onde ele está indo buscar informação. Por isso que a gente chama de plano 360 graus. Então, assim, muito se fala sobre isso, mas pouco se pratica. Então, nosso propósito, né, nosso objetivo, e essa é a diferença do serviço que a gente propõe, é exatamente construir esse planejamento 360 graus para que a comunicação possa ser eficiente e para que a marca construa confiança junto aos seus principais stakeholders. Entendi. Eu falei que aquela era para terminar, não, mas é essa aqui que vai terminar. Qual que é o tamanho de empresa que vocês atuam? É só corporação? É empresa média? É pequena empresa? Cabe aí, não cabe? Como é que é? Só um comentário. O tamanho da empresa não importa. O que importa é o tipo de assessoria que a empresa procura. Né? Então, o que a gente oferece, aí a Tânia pode complementar, é uma consultoria estratégica de alto nível. Quer dizer, é assessorar o C-level da organização a trabalhar o planejamento estratégico e construir um plano de comunicação que o conecte efetivamente com seus principais stakeholders. Então, esse é o nicho, esse é o nosso propósito. E veja, não são só empresas também. A gente também faz o trabalho de thought leadership. Então, a gente tem pessoas físicas nos procurando também. Né? Ah, que interessante. Então, a gente faz um plano para esse profissional. Para que ele esteja nos fóruns que são importantes, para que a gente constrói conteúdo para esse profissional. Então, essa é a questão. Então, você tem a empresa, a organização, mas você também tem a pessoa física. Startup está no radar de vocês também? Startup, com certeza. Temos startup no nosso radar. Empresas que estão entrando no Brasil. A gente ajuda empresas que estão entrando no Brasil. Vocês fazem um go-to-market também? Fazemos o go-to-market também. E essa experiência aí de regulamentação, de RealGov também, passa também pela nossa estratégia. Entendi. Quero agradecer bastante o tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é bastante concorrida. Eu agradeço bastante, Tânia. Agradeço bastante, Nelson. Vocês querem deixar alguma informação? Onde é que acha vocês, por exemplo, nas redes sociais? Como é que pode chegar até vocês? www.prhub.com.br, nosso site. E lá você tem toda a questão dos tem toda contatos. a conexão com as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. No LinkedIn é PR Hub Comunicação 360 Graus. Né? Mas, enfim, através do nosso site você tem lá a conexão e os links para todas as plataformas que a gente está. Tá bom. Mas queria agradecer, né, Guido, a oportunidade. Imagina. E o prazer enorme conversar com você e com toda a tua audiência. Tá, muito obrigado, Tânia. Maravilhoso, muito obrigada pelo convite, Guido. Tá bom. E a gente nós vamos fazer mais, porque a coisa é sempre evolutiva. É dinâmica. É dinâmica. Daqui a alguns meses eu chamo vocês também e vamos ver se o Marcos, né? Marcos. Vamos ver se o Marcos vem também, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu?
E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e também desse estúdio que vocês estão vendo aqui, que é o Estúdio Vida Moderna, aqui em São Paulo, e a gente tem também no Rio de Janeiro e São José dos Campos. E eu te vejo no próximo podcast, mas eu gosto de terminar como eu termino todos os podcasts que eu faço aqui. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Até o próximo. Tchau.